Bom dia, bom dia. É que o pessoal está saboreando. Você sabe que sabedoria vem de saborear, não vem de inteligência. Sabia dessa história? Sabedoria vem de saborear. É só ver, né? Degustar. Então, uma delícia. E saborear faz parte do workshop. Eu gostei do nome, esse nome chique, né? Não. Workshop, passado né? 25 minutos, você consegue falar assim pra Dele ele? falar? Tá. Isso, podemos? Comecemos? Então, bom dia pessoal, bom dia às mulheres, bom dia aos homens, bom dia os de maior idade, de mais idade, e o pessoal de... Bom, o meu nome é bem diferente de todos os outros que vocês já viram. Talvez vocês nem conheçam alguém com esse nome. Meu nome é Ranulfo. Eu sempre conto que meu pai gostava de botar nos filhos um nome que fosse um santo bíblico do dia. Por exemplo, o meu irmão mais velho nasceu no dia 29 de setembro. Como ele botou o nome? Miguel. Aí nasceu outro no dia 29 de junho. Como é que ele botou o nome? Pedro Paulo, ainda botou logo do Pedro e Paulo. Aí eu nasci num dia que não tinha santo. Aí nesses casos, ele botava um nome bem difícil. Bem difícil. Aí ele botou o nome que ele achou no calendário. Naquela não tinha aquelas folhinhas, ainda tem nesse calendário das folhinhas. E achou o nome de Ranulfo. Depende do Brasil, é Ranulfo ou Ranulfo, Ranulfo, depende da parte do Brasil, né? Tem esse nome Ranulfo, eu só encontrei um até agora. Eu sou paraense. Alguém tem algum paraense aqui, não? Ah, tem uma paraense lá. Pronto, tem uma paraense aqui. Pronto, eu sou da região, na minha região. Agora a USP está dizendo que a primeira cidade do Brasil é Santarém. Pesquisa arqueológica está dizendo que já muito antes de 1500 já existia Santarém há 1000 anos antes, pela arqueologia. Bem, então quando falo desse assunto, então eu sou da Amazônia. Você sabe que a Amazônia é 49% do Brasil, né? Mas a maioria do povo não conhece. No máximo conhece o Sul Maravilha, né? O Sudeste e um pouco o Norte. O Norte, o pessoal fala Nordeste, né? Então eu sou da Amazônia. E vocês imaginam por que será que o mundo está de olho na Amazônia? Por que será? Por que será? Você sabe que o maior aquífero, 10 vezes maior do aquífero Guarani, fica na Amazônia, chama-se aquífero Alter do Chão. Ele vai do Equador até Belém, até a ilha de Marajó. É o maior aquífero do mundo. Então, eu não falei das plantas, mas tem a floresta, a maior floresta do mundo. Imagina quanto tem aí disso que está falando, plantas medicinais, aromáticas, fitoterápicas, tá bom? Então, pessoal, eu vim a primeira vez aqui a São Bento, e no final de 90, eu me mudei, eu morava em São Paulo, e aí no final do ano de 90, eu vim aqui, passei o Natal e o Ano Novo. No Ano Novo. Então a primeira vez, então com muita alegria, estou voltando aqui. Um dia, parece que foi assim escolhido esse dia, né? Você viu? Nem tem frio, nem tem calor, está bem agradável, bem bonito. E agora com muito sabor, muito cheiro, antes e agora muito sabor, né? Então, e eu também, como a Célis e a Sandra, ela percebeu que aqui teve um exército que trabalhou, né? Só olhar o adorno que fez, não sei se é o capricho de cada coisa que está, cada folha, dá uma olhada naquela ali, ó, como está, quem trabalhou, ou que olha aqui, né? Ou
A Vanessa já falou de um monte de gente, foi assim, porque normalmente a história é feita pelas pessoas que não aparecem, né? Pelas pessoas que não aparecem. As mulheres sabem dessa história, né? Das mulheres silenciadas, e não é só silenciadas, é apagadas quase. Se houve apagamento das plantas, houve apagamento das mulheres, mas quem está aqui, a maioria hoje aqui são as mulheres, né? Então eu vim como participante. Você vê que eu não sou especialista na área, né? Eu não sou especialista na área, mas eu sou assim, como que diz? Um fã dessa área. Eu fui uma vez no Ceará, eu falei, eu já disse que eu sou casado, também a minha esposa é paraense, o filho já é paulista e o neto é catarinense. Imagina, eu sou paraense, mas tenho 15 anos de Nordeste e agora vim quase 40 anos já de São Paulo. O pessoal diz que eu tenho endereço em São José, mas que eu moro no Brasil, né? Porque eu trabalho na área de educação popular. E eu já sou aposentado há 10 anos, mas não consegui sair do trabalho, porque virou uma paixão. Então, eu venho porque gosto, né? Venho porque gosto, não canso. Só canso quando chego em casa, que eu digo, opa, a adrenalina passou. Nós vamos trabalhar junto aqui com a Sandra, né? Porque eu descobri que a USP fez uma pesquisa e diz que 80% do que a gente aprende é pelos olhos. 80%. Então, aí quando fica audiovisual, aí fica melhor ainda, né? Então, como eu trabalho com educação popular, então eu sempre tenho a preocupação de duas coisas, de pensar muito sobre o que eu vou dizer. Desde que a Vanessa me convidou, quanto eu te lembro? Fazer uns 6, 7 meses já, né? Aí eu comecei a me preparar. E cada vez, aí abri um arquivo e comecei a botar as palavras. O que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que o pessoal... O que a gente conversa? Aí eu me lembrei primeiramente, a primeira vez, quando me perguntaram o que você quer ser quando crescer, né? Primeiro que eu não cresci, né? Mas eu, por incrível que pareça, eu tinha 5 ou 6 anos, eu respondi assim, eu quero ser vagabundo. Imaginou um negócio desse? Mas eu acho que foi isso que eu fiz, né? Na minha vida, eu acho que eu conheço esse país inteirinho, né? De todos os climas, de todos os sabores, de todos os falares, né? Então, conheço bem esse país, bastante, né? Então, realmente eu queria de novo expressar minha grande alegria de poder vir nessa praça linda, né? Lindíssima, né? Aqui. Assim, eu acho que o tema está vindo para a praça. Eu achei, simbolicamente, o tema está vindo para a praça. Estamos torcendo porque, ou seja, só quando ele vier para a praça que ele vai ser forte, bem forte. Aí eu fiz uma colinha, assim, né? Porque eu só tenho eu só quero... não quero demorar mais do que meia hora, né? Tá bom? Mas aí eu sempre gosto de firmar com algumas palavras. E a Sandra vai me ajudar, porque ela tem letra bonita e eu tenho letra feia, né? Aí ela vai me ajudar aqui. Agora já falei. Aí você usa que eu vou gostar mais aí, né? Então eu escolhi uma palavra para cada dia da semana. Então vai ter uma palavra para o dia da semana. Vamos começar com o domingo? Eu acho que a Globo colou de vocês, porque ela fez alguma novela que é, como é? Quem ama cuida, não é isso? Então a minha primeira palavra, curar é cuidar. Essa é a primeira palavra. Curar é cuidar. Curar igual curar. Então, repara, a primeira palavra é curar é cuidar. Numa das minhas viagens pelo Ceará, eu fui num município, numa prefeitura, onde juntava o esforço popular
com a gestão popular. Então, quase todas as casas tinham o que chamavam de farmácia no quintal. O nome era farmácia no quintal. Então, isso fazia parte da política pública. Todo mundo, então, o incentivo, a gestão entendeu isso. Então, todo um incentivo para que todas as pessoas, isso que a Sandra e a Célis falaram, que as pessoas, nós estamos resgatando, buscando de volta, né? Relembrando. Não é que buscando de volta, porque nunca morreu, né? Era feito fogo de monturo de vez em quando, e agora a gente veio para a praça. Então, São Bento pode ser um grande símbolo. Guarde essa palavra, veio para a praça. O assunto veio para a praça. Eu acho que é isso que eu vou guardar aqui. Eu vou me lembrar sempre disso. Eu acho que quando essa estiver na praça, em todas as praças do Brasil, aí sim, agora vai, né? Tá bom? Então, repara, eu participo como uma pessoa que não conhece o tema bem, muito longe, mas eu sempre relembro assim, que quando a gente vai pegar um tema, a gente tem três As, no caso, 3A. O primeiro é apreender. Ou seja, será se eu entendi? E um segundo A, não é de alcoólatra anônimo, não. O segundo A é se eu assimilei. Aprendi, assimilei, ou seja, aquele bolo que nós comemos, aquelas frutas que nós comemos, se ela virou o meu corpo, se ela passa. E a terceira coisa é se eu apliquei. Então eu vim aqui falando pelo grupo aqui, como é o nome dele? Pronto, pela ciranda Ervas da Mantiqueira. Então eu estou dando voz a ela. Então, ou seja, eu quero, é uma convocação num tema que é o centro da vida, né? Então, quando esse tema não for mais um fardo, não for mais um sacrifício, mas quando ele virar uma missão, aí nós cumprimos a nossa missão. Então eu me sinto assim agora como um convocado pela Vanessa e companhia, pela Vanessa e a ciranda toda, que nos convocaram, então como todos nós, todas que estão presentes, mas não pode sair daqui impune não, porque aprender, assimilar e aplicar. Então cada um daqui, esse vasinho aí, não é de graça não. É igual quando bota aliança, já é um compromisso, né? Vamos ver se sai o casamento, né? Tá bom? Então a primeira palavra foi essa, que curar é cuidar. Não sei se vocês se referem à Bíblia, sempre que as pessoas pensavam que Jesus fazia mágica, que ele curava, né? Mas a palavra, que quando na língua que ele falava, a palavra curar significa cuidar. Pode olhar que as pessoas eram alargadas por aí, ele ia lá e cuidava, e as pessoas ficavam boas. Então é por isso que eu botei a primeira palavra, curar é cuidar. Ele é o centro da vida. Não tem coisa maior do que a vida, né? Bom, a segunda palavra que eu queria colocar é a palavra economia. Não parece estranho num tema desse, mas eu descobri que a palavra economia significa administrar uma casa. A economia significa administrar uma casa, cuidar de uma casa. O que eu vou produzir, trocar, compartilhar, para satisfazer necessidades daquela família. Isso é economia. Ela se torna economia política quando quando tem um grupo, um poder que decide o que vai se produzir
para quem vai produzir e como produzir. Então vocês estão entendendo que tem economia e economia política. Então a economia é cuidar. Agora a gente pode cuidar de uma família, aí nós vamos dizer que existe a economia privada e a economia comum. Olha aí, a família privada e a família comum. Quando faz na praça, é a família comum, é a população. Então por isso, mas como as duas já falaram, quando a gente pensa em planta, a gente está pensando em prosperidade. Então a terceira palavra vai ser prosperidade. Então repara, cuidar do centro da vida, curar é cuidar, a economia é cuidar de uma família, mas tem uma briga violenta porque quando vira cuidar de uma família privada, ela passa a ter todo o controle, e até industrializa, até bota. É só ver aí entre vocês e os laboratórios, né? Que nem são brasileiros, é só para você ver a briga. Mas o pior, essa família que manda na casa privada, que não é a casa comum, ela faz a cabeça do povo. Ela naturaliza o que não é natural. Ela desnaturaliza o natural. Você viu a briga que vai dar, né? Então você vai ver então, a prosperidade, que pode ser uma prosperidade para uma família, quando eu estou família. Esses dias eu li no jornal que 12 pessoas têm o domínio do mundo. Eles fizeram uma família de 12. Tem trilhões e trilhões. E tem 2 bilhões que passam fome todo dia. Só para dizer então que a família comum, ela foi. O problema não é esse. É que a família que está passando fome acha que é natural isso. Essa que foi o pior. Então, a convocação que nós estamos aqui na praça é para que a família seja a população. A família comum. Tá bom? Então eu queria levantar uma outra palavra. É bom quando diz que vai ser só 7 palavras, né? Porque se a pessoa estiver gostando, diz, pô, já vai acabar. Ou se estiver ruim, o pessoal diz, pô, já vai acabar. Uma delícia, né? Eu queria botar a palavra ecologia. A palavra ecologia, porque as pessoas também privatizaram a palavra ecologia. Para ganhar dinheiro, as pessoas diz que ecologia quer dizer verde. Tem nada a ver. A palavra ecologia não significa, ela inclui verde, é claro, mas a palavra ecologia significa nó de relações. Ou seja, é como jogar dama ou jogar xadrez. Se eu mexer uma peça, eu mexo com tudo. Isso que é ecologia. Então, quando vocês estão trabalhando com as plantas, vocês estão mexendo com tudo. Estão mexendo com solo, até eu botei as palavras para não me esquecer aqui. Estão mexendo com solo, com o clima, com a planta, com o produtor, com o consumidor. Então, mexe com tudo. Por isso que essa nossa conversa é uma conversa ecológica. Mexe também com aqueles que querem mandar em nós, né? Então vocês imaginem como é importante a palavra ecológica. Então, eu venho estudando essa palavra desde 92. Já esqueci de dizer, né? Que eu completei 80 anos, né? E para o ano eu vou ter 18, porque meu menino disse que é primeiro o número que vem na frente. Né? 81 que vem na frente é 1, não é 2. Né? Então, para o ano eu tenho, esse ano, no final do ano, eu completo 18 anos. O Juca de Oliveira disse que ele, quando chega numa certa idade, ele reseta, né? Ele pega o pendrive e bota tudo de novo. Então eu vou resetar agora, esse ano eu vou resetar para 18, tá bom? Aí daqui a 2 anos é 28 e assim por diante, né? Bom, então todo mundo gravou então essa palavra ecologia, né? Então, quando a palavra ecologia, ela vai dizer para nós que nós vamos ter que prevenir. Quando a gente cuida,
a gente está cuidando da saúde, a gente está prevenindo. Ela não é curativa, ela é preventiva. Porque se cuidar, quando você cuida, você está prevenindo. Então, muito mais do que... Claro que tem o curativo também, todo mundo sabe que tem o curativo, né? Mas, se a gente prever, se a gente prevenir, a gente vai curar cada vez menos, né? Então, eu queria... quando ela falou de farmácias vivas, se eu entendi bem, quando ela falou de o que está no projeto, né? Já está no prelo, né? Já está no prelo. Ela falou também, qual foi a outra palavra? Jardins terapêuticos, né? Que a Iraceles disse, que quando a gente entra na horta, a gente já começa, foi a Sandra que falou, né? Já começa a melhorar, né? Já começa, porque ele é terapêutico por si mesmo, né? Imagine eu que morava dentro da floresta amazônica, isso é uma delícia, e vim morar em São Paulo, na selva de pedra. Um negócio louco, quando a gente faz na vida. Mas depois eu explico por quê. Mas isso só no corredor, né? Porque não dá para explicar cada coisa aqui, né? Mas eu queria então falar aqui que essa ecologia significa tudo que a gente mexe com tudo. Então, quando a gente fala em ecologia, então nós estamos convocando a nós mesmos para essa casa comum, que é de todos os viventes. Quando eu estava na escola, disseram que as pedras não tinham vida, que os minerais não tinham vida, que nada tinha vida, né? Aí tinha os animais, os vegetais, animais, vegetais, minerais, né? Minerais eram mortos, os vegetais eles eram animais porque eles não se moviam. E tinha os humanos que se moviam. Só que tinha uma plantinha, sem tocar nela, aí eu perguntei para a professora, mas essa aqui é vegetal ou animal? Ela se move, né? Aí eu quase levei um veneno. Você pode imaginar 80 anos atrás como era a escola, né? Tá bom? Levava um coque, né? Bom, então... essa aqui, então, está sendo uma convocação para a gente pensar sobre ecologia. Quando a Sandra diz assim, olha, quando a gente usar o copo, não jogue fora, não jogue na rua, a gente não está pensando na casa comum, porque se eu jogar, vem a chuva, entope o bueiro, pronto, repara, mexeu com uma coisa, mexeu com outra. Eu queria que vocês jogassem bem a palavra ecologia, porque eles esvaziaram essa casa privada, esvaziou o tema ecologia. Aí ficou só o verde. Bom, a próxima eu queria falar do resto. Resto, entre aspas, né? Essa seria a próxima palavra, resto. Existe assim, a gente chama de teoria do resto. O resto não é porque é ruim, não. É porque aqueles não se entregaram. Resto é sempre usado num contexto de guerra, ou de uma emergência. É as pessoas que conseguiram, as pessoas falam de resiliência hoje, né? Que apesar da tempestade, eles não sucumbiram. Quando eu olho para a ciranda, eu acho que vocês são o resto. Mas o resto que não se entregou. Ou seja, que continua fiel a uma causa, que é a causa dos viventes. Agora não pode dizer só da vida, dos viventes, que são as pedras. É só olhar a pedra do baú aí que tem pertinho, né? Como é viva e como dá grana para algumas pessoas, né? Não pode falar muito. Bom, quando eu falo de resto, eu estou falando naquela comparação que diz que é uma briga entre o Golias e o Davi, e que o Davi vai ganhar. Ó, é isso que eu estou falando. Então, o resto eu estou falando aqui é do Davi mesmo. Se vocês pegarem uma floresta, um dia ela já foi uma planta, ó, já foi uma semente, já foi uma planta, já foi uma mata, já agora é uma floresta. E agora o pessoal quer fazer o contrário, derrubar a floresta, desmatar.
Ainda bem que tem várias pessoas que são resto, essa sobra ela não se entrega. Ela não se entrega, então não tenham medo de ser minoria. Às vezes maioria não significa que a gente está certo. Às vezes maioria significa que tem mais gente errada. É só olhar eleições para fazer alguma coisa, né? Como são as coisas, né? Então dá uma pensada ali. Às vezes a minoria tem toda a razão. Quando se for, a Sandra está falando que era mais agrônoma, ela dá os... Ela depois começou a dizer assim, mas essas coisas que estão no remédio já estavam na floresta. Já estavam na floresta. Então, ou seja, só fizeram botar em pó, que você falou, né? Já fizeram pó. Não tem problema de fazer o pó. O problema é que o problema é o preço do pó, né? Ou seja, porque ficou privado, né? Porque ficou privado. Então, quando eu falo perder do resto, eu estou dizendo a fidelidade a uma causa. A uma causa, né? E aí eu me lembrei de um... Você sabe que quando... Isso. Já está no quinto, então já está pertinho, né? Já está no quinto... só faltam 2 agora, né? Então já vai dar para falar os 5 minutos. Eu vou roubar 2 minutinhos do outro, tá? Quando eu estava na escola, a gente se orientava. Agora a gente se norteia. Por que será que mudaram de orientar para nortear? Vocês já desconfiaram? Por que não? Por que? Bem, aí cada um dá uma pensada, conversa. A delícia, se fosse fazer uma atividade de educação popular, a gente ia conversar o dia inteiro só sobre essa pergunta. Os reis magos se orientaram, todo mundo se orientavam por quê? E agora, desde Greenwich, a gente começa a olhar para cima. Por isso que dizem que às vezes implantaram em nós o que eles chamam de cachorro vira-lata. Como é que chama? O síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente conhece, a gente primeiro olhava para Lisboa, depois olhava para Madrid, depois olhou para Londres, e agora nem sei para onde que a gente olha. Bom, você imagina. Então, quem sabe, eles diziam assim, os orientais, que eles, quando inventaram a imprensa aqui no Ocidente, eles já tinham enciclopédia. Eu falei, 2 anos atrás, eu me dediquei a ler o Lao Tse, o Confúcio, o Sun Tzu. Olha só, isso. Quando nasceram os gregos, depois de 200 anos depois que apareceu o Sócrates, o Platão, 200 anos depois. E eles diziam o seguinte, eu até copiei para minha colinha para não esquecer, né? Uma só faísca incendeia um canavial. Então, já foi falado aqui que veio uma conversa, que agora 15 anos depois, já não é mais só uma semente, já é um quintal, daqui a um dia já vai ser um jardim, daqui já vai ser uma praça, daqui depois já vai ser a cidade inteira. Já vai ser a mantiqueira, né? Nesse o desejo é ervas da mantiqueira. Tá bom? Bom, então nesse sentido, guarda essa palavra orientador que veio do Oriente. Uma só faísca incendeia um canavial. Não tenham medo de ser minoria. Tá bom? Porque uma fidelidade é uma convicção. Eu queria falar agora na sexta, divulgar. A palavra divulgar. Divulgar. É muito engraçado. Quando a polícia mata uma pessoa, quase sempre um jovem negro, né? Que aí, não estou dizendo que esse povo está certo, não. Eles primeiro matam, depois pedem a carteira de identidade, né? E aí, bota no jornal, fulano, vulgo cicrano, né? O que será a palavra vulgo? Vulgo quer dizer população. Contar para a população que às vezes estão na gestão. Porque o que está na gestão não quer dizer que ele não deixe de ser população. Precisa saber se eles querem ser população. E tem gestão que quer ser população.
E se eu sentir bem, a secretaria, os agrônomos, as farmácias, pelo que eu entendi aqui da fala de hoje, tem gente nessa secretaria, nessa prefeitura, que quer ser a população. Portanto, o que muda no mundo é quando a multidão se apropriar dessa causa. Então, por isso é contar para o povo. Contar para o povo que vai exigir para o gestor, que por sua vez vai apoiar o povo. Essa joga entre isso, então a palavra divulgar. Então, a palavra divulgar é vulgar, ó. Não é privado, não é da elite, é vulgar, é para todo mundo, é da população. Ó. Então eu queria assim só lembrar que é preciso a gente divulgar. Agora, eu falei no começo que aqui essa comida vai ser cara, viu? Que agora você sai com um compromisso, não é isso? E eu diria que é a primeira coisa que eu ia dizer nessa divulgação, ela é para insistir na convocação, né? A convocação, vocês vão ter que ir na convocação cada vez mais, e a convocação, primeiro a gente convoca a você. Quando você gosta de mim, você escuta o que eu quero dizer. Primeiro eu gosto de uma pessoa, depois é que eu quero saber que é uma pessoa, né? É igual a gente se apaixona, a gente nem sabe por que se apaixona, depois que a gente vai, né, saber se corresponde ou não o que a gente imaginou, né? Então, a postura de quem convoca tem muita importância. A postura, então, ou a pessoa chega com, que nada falar mal do salto alto, não, mas a ideia do salto alto, né? Os homens, a gente sabe da arrogância dos homens por esse sinalzinho aqui. E às vezes das mulheres pelo salto alto, né? Chegam como se tivesse, né? Então a convocação, o WhatsApp é muito pouco para convocar, pessoal. A convocação é contato, olho no olho. A palavra contato significa tato, contato. Ou seja, não faz contato por telefone, eles fazem uma ligação. Contato é pele com pele, né? Bom, já estou querendo fazer comício. A segunda coisa é o seguinte: nunca uma coisa que vai durar começa grande. Tudo que começa grande é monstro. Agora, tudo que fica pequeno também morre. Então é do círculo pequeno para o círculo grande, que volta para o círculo pequeno, que vai para o círculo grande. Então, mas sempre vocês não aqui tem bastante. Quantos nós somos aqui? Quase 100 pessoas já, né? Não sei se contou, mas se alguém contar, vai ter quase 100 pessoas aqui. Quem me imaginou que tinha 2, 3, 5, 10? Esses dias, vou roubar aqui um minuto aqui. Eu fui conversar com freiras, com umas irmãs lá em Laje, Santa Catarina. Aí eu perguntei: ô irmã, você que lê muito a Bíblia, não sei se ela lê, mas eu já ia falar aqui que ela não lê, né? No grupo de Jesus, quantas pessoas tinham? Aí a pessoa ficou desconfiada da minha pergunta. Eu disse: tem aquele núcleo duro, meu, aqueles que não arredavam nem para um trem carregado de bala. Quem era? A pessoa: é 12. Disse: você não estão lendo a Bíblia, não. O círculo bíblico, não vou fazer aqui essa experiência, mas o bom era conversar, né? Vagabundo gosta de conversar. O que é um vagabundo? É aquele que acorda cada dia mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada, né? Então eu queria conversar. Aí depois tinha 1, depois tinha 3, depois tinha 12, depois tinha 72, depois tinha a multidão, depois tinha todos os povos, depois tinha todos os povos de todos os tempos. Olha, então esse é o método que vai, por isso que precisa ser um contato muito pesado. Terceira coisa, então, nessa divulgação: não fique falando muito, não. Mostre. O povo, todos nós cremos com os olhos. Então, esse que vocês fizeram lá, quando as pessoas, leva lá para a pessoa ver, ou faz esse chá que ela, vocês querem dormir, dá o chá que ela cedeu passando para ela dormir, né? Queria tirar do rim e deu um chá lá rápido.
mostra, o povo gosta de acreditar com os olhos, porque o povo crê com as mãos, com os olhos, né? Porque está vendo. E tem um ponto assim, nessa divulgação, que eu queria dizer que, na minha experiência, estou repartindo com vocês a experiência, é que quando a gente tem uma conquista, aí junta o grupo para fazer um balanço. Porque no balanço, um balancete, outros chamam de avaliação, né? Reflexão, meditação, como queira falar. Eu estou chamando aqui de balanço. O que a gente queria, o que a gente conseguiu. Aí a gente replaneja. Igual a onda do mar, ela vai ter aqui, agora vai ter aqui, agora vai ter aqui. E finalmente a gente se prepara então para novas vitórias, grandes vitórias. Eu acho que na próxima vez que a gente vier aqui, essa praia nem vai caber mais, né? Quem sabe até lá já vamos conseguir com o gestor até como é que chama aquelas grandes imagens, aquelas telões, né? Que vai ter tão cheio que então vai ter telões. Bom, mas isso é o que vocês chamaram sonho, né? E por último, a palavra é propaganda. O pessoal acha que propaganda é enganação. Não, a palavra propaganda é aquilo que a gente deve contar. Quem estudou português, né? No meu tempo se estudava 7 anos de latim, né? Quando veio o golpe de 64, aí tiraram o latim da escola e a gente ficou mais pobre, porque a raiz do português é só os nomes, né? Todos os nomes que vocês aprendem das plantas é tudo em latim, né? Bom, de qualquer maneira, então vocês vão contar o que vocês fizeram, é isso? Vocês não vão iludir ninguém, manipular ninguém, vocês vão mostrar aquilo que a população fez. Isso é propaganda. Mas que às vezes a gente bota no papel, que às vezes a gente bota em música, né? E assim por diante. Ou que bota também em comidas e assim por diante. Bom, eu vou falar, fechando então, o 7º ponto, que é o mais importante, que é essa fidelidade, essa causa que é uma convicção que eu sou participante, eu vim aqui porque eu fui convocado, eu agora estou também comprometido, né? É uma questão passional. Quando a gente está apaixonado por alguém, ou mulher por um homem por uma mulher, a gente não precisa explicar como é que a gente faz para agradar a pessoa amada, né? A gente descobre, porque ela é de dentro. A convicção, a paixão é uma porta que se abre por dentro, não se abre por fora, é uma porta. Então nós podemos convidar aqui, porque esse pessoal da Ciranda, eles deram o seu tempo, a sua habilidade, mas mais do que isso, eles deram a sua alma. E por isso, quando vem os problemas, eles fazem do limão uma limonada, né? Fazem uma caipirinha, né? Ou seja, eles se tem gente que não está gostando, é porque é bom, porque ninguém caça galinha morta, né? Então esse esmagamento só atrai as pessoas. Então eu queria dizer isso com vocês, que esse sonho, essa paixão é que alimenta essas pessoas. Eu vim dizer a todos nós que a gente se apaixone, a gente bote aliança e case, tá bom? Um beijão para vocês. Mística. A mística, eu chamo de mística, ela chamou de sonho, eu chamo de mística. A palavra mística significa segredo. Segredo, quer dizer, é esse segredo que a gente não vê, mas quem sabe que tem. Tá bom? É isso, então. Obrigadão. Ranolfo, muito obrigada. E a gente quer que você chega aí, traz uma lembrancinha para o Ranolfo também. Obrigadão pela presença, a gente já tinha te ouvido antes. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso, obrigadão. E aí a gente convida para mais um intervalinho de 10 minutinhos, só para a gente reforçar de novo a nossa mesa ali. E agora é uma dinâmica. Tentem achar quem está com uma planta igual a vocês. Eu vou ter o benefício do microfone, ó, tô com a babosa. Quem tá com babosa aí? Aê, Marlene, estamos juntos na babosa. Então, é isso, daqui 10 minutinhos a nossa última palestra com a Alice Arcotia. É só um tempinho pro